Eu converso agora com Thaís Herédia. Thaís, esse atraso não poderia ser mais simbólico, né? Porque mostra que, de fato, apesar dos discursos da equipe econômica que seria fácil, é muito difícil. Naka, você é tão jovem, já com a memória tão comprometida, né? Coitadinho, né, minha gente? Eu reparei que ele está ficando com cabelo branco. Deve ser isso. Porque, assim, você já se esqueceu, mas o pacote fiscal que foi apresentado no final do ano passado foi exatamente assim. Todo dia a gente ficava, é hoje, vai sair hoje. E onde é que o pacote fiscal estacionou? No Palácio do Planalto, na Casa Civil, né? E há uma preocupação muito grande hoje dos técnicos, da equipe técnica, sabe a equipe de Estado, não de governo, da equipe técnica, né? De atender a todas as demandas do governo sem esbarrar em ilegalidades, sem se expor a questionamentos legais, como aconteceu, por exemplo, no tempo das pedaladas. Né? Muita gente, não só o secretário de Tesouro Nacional, Arno Agostinho, que na época foi quem criou as pedaladas, não foi só ele que foi processado, foram várias outras pessoas que foram processadas. Né? Servidores de carreira. Exato, né? Servidores de carreira, na física, no CPF. E a partir dali, as equipes técnicas foram se organizando para se abraçar ou se preparar ao máximo, ou seja, se blindar ao máximo tecnicamente, juridicamente, para evitar. Porque, assim, o governo já está respondendo ao questionamento do TCU, Tribunal de Contas da União, sobre se pode usar ou não a banda da meta de inflação. Né? Agora à tarde, essa decisão foi colocada em plenário. Um ministro resolveu que não se pode cobrar isso este ano do governo, realmente não faz mais sentido, isso aí já está dado. E o ministro seguinte pediu destaque, então a votação foi suspensa novamente. Mas, de qualquer forma, em algum momento, o TCU vai ter que decidir o que regra vai impor. E eu estou fazendo esse contexto todo porque você lembra da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que também depende do envio desses projetos de lei. Porque, dependendo de como for desenhado, de como forem desenhados os projetos de lei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias precisa se adequar a isso. E precisa se adequar também ao que quer que decida o Tribunal de Contas da União. Porque vamos supor que o TCU diga o seguinte: olha, amigão, é o seguinte, você vai ter que cumprir o centro da meta no ano que vem, como diz a lei. Qual é a saída? Muda a lei. Qual lei? De diretrizes orçamentárias. Para quando? Para o ano que vem, que precisa ser votada quando? Este ano. Então, muda um texto na Lei de Diretrizes Orçamentárias que dá margem ao governo de continuar perseguindo o piso da meta e não a meta, sem que ele descumpra diretamente a meta fiscal. Então, ontem eu usei um termo aqui, que é bem conhecido dos brasileiros, falando do puxadinho, dos puxadinhos, né? Então, você está vendo, hoje, 22 de outubro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem que ser votada até antes do recesso de julho, para aí o Congresso receber a proposta de lei orçamentária em agosto e até o final do ano aprovar tanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias como o projeto de lei, que é quem vai executar as diretrizes determinadas pela primeira lei. É assim que funciona o roteiro. Nós estamos em 22 de outubro e ninguém consegue dizer, afinal de contas, o que a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai dar conta de prever sobre a gestão do orçamento do ano que vem. Isso é uma política fiscal séria? Agora, o secretário executivo, Dario Durigan, ele tem razão em cobrar do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não só não ajudou, como atrapalhou. Né? O governo tentou fazer revisões de supersalários, tentou, o governo tentou fazer alguma revisão na aposentadoria dos militares, tentou, né? O governo está tentando fazer uma mudança no cadastramento e na gestão ali do cadastro das pessoas que recebem benefícios sociais, tentou e o Congresso não deixou. Justíssima a cobrança dele, está certíssimo isso.
infelizmente, não é suficiente para, ou não compensa, a forma com que o orçamento e a política econômica vem sendo gerida. Só para fechar essa primeira parte, Naka, vamos lembrar aqui o seguinte: até maio, o governo tinha uma previsão de receitas gigante para fatores como o do CARF, por exemplo, que é aquele tribunal administrativo para processos tributários. Tinha lá quase 30 bilhões de reais e o governo levou até maio essa expectativa. Desde o começo do ano, desde que ele foi aprovado em 2024, que os economistas já diziam, mas isso está irreal, isso não vai acontecer. Mas o governo manteve lá até o último momento. Aí, quando ele precisou tirar, o que ele fez? Apareceu com a medida provisória do IOF, de uma hora para outra, criando operações, criando cobranças, bom, além de serem absurdas do ponto de vista econômico, de quem não conhece como funciona o mercado de capitais e nem o sistema financeiro, nem a transação de capitais no Brasil, claramente usava o IOF como imposto arrecadatório para repor uma previsão de receita que não tinha que ter existido. Então, está vendo o roteirinho das coisas? O roteirinho das coisas está contando a coxa de retalhos que a gente está fazendo sobre o orçamento brasileiro. E essa situação, assim, a gente não conhece o texto, então também, né, o governo não trouxe detalhes sobre isso, então a gente não consegue avançar de fato no que, né, o governo eventualmente tenha decidido, mas isso gera um risco gigantesco de, mais uma vez, o Congresso se debruçar sobre uma grande peça de ficção, né? Sobre parâmetros que não são reais. Mas aí, obviamente, os técnicos vão tentar se blindar ao tentar repelir, exatamente, ao tentar repelir qualquer tipo de iniciativa criativa, entre aspas. Agora, Thaís, nessa nossa conversa e com as informações da Cris, fica muito claro que os técnicos que cuidam da área orçamentária do governo demonstram preocupação e podem ser um obstáculo. O Tribunal de Contas da União demonstra ser um ponto de atenção e indica obstáculo. O mundo político já demonstrou pontos de oposição e também se configura como sendo um obstáculo. São 3 problemas que o governo já conhece e sobre os quais, me parece, não haver nenhum tipo de estratégia nova. Insistir no mesmo erro, será que vai levar o governo a algum lugar? Então, olha, ontem teve uma fala interessante do ministro que ele diz o seguinte, né? Ele falou, o Milei está usando a motosserra e nós aqui é trabalho de relojoeiro sobre a consertação das contas públicas que ele alega estar fazendo. Eu achei ótima essa comparação, realmente, ninguém aqui quer motosserra, você fez uma hora, o ministro não vai abrir a gaveta e vai pegar uma tesoura, não é nada disso, né? Agora, o relojoeiro não pode acertar o relógio atrasado, né, minha gente? Porque aí não adianta nada, sim. A gente vai estar sempre atrasado, né? Então, assim, de metáfora em metáfora, a gente vai apenas confirmando as coisas que estão acontecendo. Orçamento federal é peça de ficção há muitos anos. Uma tentativa de mudar isso foi exatamente, primeiro, o teto de gastos e depois o arcabouço fiscal, para tentar dar um pouco mais de organização e transparência a partir das premissas determinadas pela lei apresentada pelo Executivo e aprovada pelo Congresso Nacional, né? Mas o próprio governo esgarça o arcabouço fiscal, né? Quando, ao mesmo tempo que estabelece uma regra, estabelece outra que vira um gatilho de aumento de despesas, como, por exemplo, o Piso Nacional para Saúde e Educação, né? Que é um mecanismo que se as receitas sobem no ano, as despesas obrigatórias sobem igual. Se no ano seguinte as receitas caem, a despesa obrigatória não volta mais. Isso é um descasamento, é sobre esse descasamento que os economistas, por exemplo, cobram do ponto de vista dos gastos com saúde e educação. Estou citando aqui alguns pontos, Naka, para dizer o seguinte, né? A premissa da política econômica, ela não é uma premissa que vai gerar ajuste fiscal
num prazo, vamos dizer assim, que dê benefícios ao Brasil, como, por exemplo, a redução da taxa de juros de forma mais estrutural. De 0,25% do PIB em 0,25% do PIB de meta de resultado fiscal, quando que a dívida pública vai parar de crescer? E em que patamar ela vai parar de crescer? Até lá, quanto isso vai desarranjar ou vai impor ao país inteiro uma taxa de juros muito alta, né? Então, assim, quer ser relojoeiro? Bacana, mas assim, não pode acertar a hora do Brasil atrasado. Sim. Porque é isso, nós estamos levando um tempo, de acordo com o arcabouço fiscal, que a dívida vai crescer sempre mais rápido. Não, o relógio da dívida está andando mais rápido do que o problema, o atraso do nosso relógio não se mede em minutos, se mede em horas, talvez em dias. Então não dá para ser um nanotrabalho ali de ajuste, sendo que o nosso atraso fiscal é muito maior, né? Você quer ver um ponto de ficção que governo e Congresso sempre atuaram juntos aí não tem como colocar para um ou para outro, as chamadas premissas macroeconômicas. O governo está prevendo crescimento de 2,5% do ano que vem. Quando o governo faz isso, gente, não é apenas um desejo. Todo o comportamento da receita se dá a partir do que você espera do crescimento da economia. Porque se a economia crescer 2,5%, significa que a arrecadação, que vem exatamente da atividade econômica, vai responder a um crescimento de 2,5% do PIB. O Banco Central diz que a economia vai crescer 1,5%. Não vamos nem entrar aqui no parâmetro de quem está certo ou quem está errado. Só vamos colocar aqui o elefante na sala. Então, a peça de ficção também está aí. E o Congresso corrige? Não. Aí a gente chega em maio ou junho de um ano qualquer e aparece uma medida provisória aumentando o IOF para saída de capital estrangeiro, ou para risco sacado, ou para transformar o IOF no imposto de arrecadação. Aí, de repente, aparecem duas MPs e com alguns pontos importantes, como já tratamos aqui várias vezes, e precisam ser levados mesmo em consideração, e essa conta está na conta do Congresso Nacional, mas, de novo, é a coxa de retalhos, A linha dessa costura é a eficiência da economia, é o crescimento sustentável, é a travessia que o Brasil faz de forma mais eficiente para um futuro melhor, desse jeito. Seja relojoeiro, ou seja com uma moto costureiro, tem aquela história, né, de que até relógio quebrado 2 vezes no dia ele está certo, mas tem uma pessoa que está 24 horas certa, Thaís Heredia. Quem dera. Thaís Heredia. Thaís, obrigado pela conversa. Obrigada, Naca. Beijo, até amanhã.